Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Queremos cumprimentar também os nossos irmãos e irmãs que estão nas suas casas, que em decorrência desse isolamento social não podem estar conosco aqui na comunidade, mas que têm acompanhado todas as atividades da igreja. Que Deus abençoe vocês, que Deus os alcance nas suas casas, nos seus lares, e que não só a palavra de Deus tem sido ministrada, mas todas as bênçãos que têm sido compartilhadas aqui nesse lugar, que elas por extensão possam alcançar as casas de vocês. A Bíblia diz que uma palavra só basta para que a bênção alcance sua casa, alcance sua família. E nós aqui, enquanto Igreja de Deus de Vila Rosa, estamos declarando agora em nome de Jesus que essa palavra ela vai ser ministrada a você e certamente a bênção vai te alcançar. Eu quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias. Nós vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus capítulo 9. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler 2 versículos. Hebreus capítulo 9, vamos ler o verso 27 e o verso de número 28 para a nossa reflexão nesta noite. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28 é o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A palavra do Senhor diz o seguinte, Hebreus 9, versos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Feche os olhos, coloca o seu coração diante do Senhor, a sua vida diante dele nesta hora, e vamos pedir a Deus que nos ajude a tirar uma lição, a extrair uma mensagem desse texto, dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade, gratos, Senhor, pela misericórdia, que mais uma manhã se renovou sobre as nossas vidas, e a prova disso é que nós estamos aqui agora. Que o Teu Espírito, ó Deus, que nos trouxe, que nos tem acompanhado até aqui, que Ele nos conduza durante a ministração dessa palavra, e que nós possamos, ó Deus querido, ser tocados poderosamente, ser alcançados maravilhosamente pelo Teu Espírito. Não só esses que estão aqui na comunidade, Senhor, mas que aqueles que estão em casa também e que nos acompanham, que cada uma dessas pessoas receba um toque pessoal, um toque especial do Teu Espírito hoje. Receba a graça necessária, Deus vivo, para avançar na sua jornada, na sua caminhada, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe de uma forma muito especial. Esse trecho que eu li com vocês aqui, Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, esses 2 últimos versículos, eles estão fechando um raciocínio que o escritor da carta aos Hebreus, ele desenvolve no capítulo 9. Toda essa carta, ela é escrita com um propósito, com uma finalidade, e o propósito e a finalidade é mostrar a superioridade de Jesus em relação a todos os seres criados. Jesus é apresentado como superior aos anjos, e não apenas aos seres criados, mas mostrar a superioridade de Jesus em relação a todas as autoridades ou a todos os elementos que a gente poderia considerar como elementos fundamentais da tradição e da fé judaica. Então Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos pais, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao tabernáculo. E aqui no capítulo 9, a gente tem Jesus como sendo superior ao sacrifício. Capítulo 9 inteiro, o autor, ele desenvolve essa ideia, apresenta o santuário, apresenta o sacrifício que eram realizados ali, a importância dos sacrifícios para a tradição judaica no Antigo Testamento. E tudo isso que ele faz aqui no capítulo 9, ele faz com uma finalidade, com a finalidade de mostrar que o sacrifício de Jesus, que foi feito uma única vez, ele é suficiente
diferente dos sacrifícios que eram feitos nos cultos, não é? Nas cerimônias da tradição judaica, sacrifícios que continuamente precisavam ser repetidos para que alguém pudesse receber a absolvição de seus pecados. O escritor aqui, ele mostra o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício dos animais, uma vez que Jesus veio, uma vez que ele morreu, uma vez que ele derramou o seu sangue, uma única vez que ele fez isso, esse ato foi suficiente para perdoar todos os pecados das pessoas, para livrá-las de uma vez por todas da condenação e para fortalecer essa ideia, para fortalecer a ideia de que o sacrifício de Jesus foi feito uma única vez e que ele tem essa validade perene. O escritor, ele faz questão de utilizar-se de uma analogia para reforçar essa ideia. Eu estou falando rapidamente sobre essas questões aqui, porque a minha intenção hoje não é falar sobre o sacrifício de Jesus, sobre o sangue de Jesus, nem sobre o conteúdo da carta aos Hebreus, mas a minha intenção é conversar um pouquinho com vocês nessa noite exatamente sobre a analogia, sobre uma figura representativa que o autor utiliza aqui no capítulo 9 para deixar claro de uma vez por todas para as pessoas que o sacrifício de Jesus ele foi feito uma vez e que de uma vez por todas ele tendo sido feito a sua eficácia permanece. E qual foi a analogia que o escritor da carta aos Hebreus utilizou-se para fazer alusão a essa unicidade do sacrifício de Jesus? Foi exatamente a realidade da morte. Versículo 27, ele diz isso, né? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí ele segue para fechar o raciocínio de que o sacrifício de Jesus, feito de uma vez por todas, ele tem valor perene, não é preciso fazer um sacrifício uma outra vez. Ele diz assim também, da mesma forma, Cristo ofereceu-se uma vez. Por que o autor utiliza-se da analogia da morte para reforçar essa ideia que o sacrifício de Jesus foi feito uma vez e ele tem validade eterna? Porque ele tinha consciência, como todos nós hoje temos consciência, que de todas as certezas que nós podemos ter enquanto seres humanos que estamos vivos, a única certeza absoluta que a gente tem é a certeza de que nós vamos morrer. A morte é certa, a morte é uma realidade, a morte é uma realidade universal, a morte é uma realidade inegável, inegável. E essa consciência da morte como destino último de todos nós, da morte como uma realidade certeira, serviu num dado momento como elemento para auxiliar o autor dessa carta a colocar na cabeça dos irmãos a importância do sacrifício de Jesus. Todo mundo sabe aqui que a gente só morre uma vez e que a morte é certa. Da mesma forma que isso é fato, isso é verdade para nós, o escritor disse: Jesus morreu uma vez e o sacrifício dele, de uma vez por todas, serviu para redimir todos aqueles que creem. Mas o que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite é exatamente a respeito dessa realidade, dessa certeza que todos nós temos, mas que a gente não gosta de falar a respeito, que a gente não gosta de pensar a respeito, que a gente prefere deixar para depois, que é exatamente a questão da morte como fato. Existem momentos, né, na história que demandam determinadas temáticas, e aí a gente precisa tratar dessas temáticas, porque são questões que incomodam, questões que angustiam as pessoas. E o tempo que nós estamos vivendo, a questão que tem angustiado, que tem afligido, que tem preocupado, que tem chamado a atenção das pessoas é exatamente essa questão da realidade da morte. Hoje, mais do que nunca, hoje, dia 15 de novembro de 2020, hoje mais do que nunca, as pessoas estão sendo forçadas a parar um pouquinho para pensar nessa realidade que a Escritura deixa muito clara aqui para todos nós, na realidade de que a morte, ela é o fim de todos nós e que cedo ou tarde, todos nós teremos que experimentá-la.
Eu quis compartilhar isso com vocês na noite de hoje, porque eu tenho vivido muito próximo dessa questão da morte. Eu fui convocado desde setembro para trabalhar na linha de frente com o pessoal da Covid-19, recebendo amostras e lidando diretamente com essas amostras, e todas as amostras que chegam para a gente ali, cerca de 30% disso é positivo, né? Então, continuamente a gente está lidando com essas questões. Eu devo ter ficado uns 2 meses sem aparecer por aqui, foi de propósito, porque nós estávamos lá numa situação em que estávamos muito envolvidos com isso, continuamente fazendo exames. Não se preocupem, né? Eu acabei de fazer um exame na segunda-feira e peguei o resultado ontem, estou tudo bem, estou tranquilo, então ninguém precisa ficar com medo de ficar perto de mim, nem de me dar a paz do Senhor, porque está tudo bem. Até hoje, né, está tudo certo e a gente espera que Deus continue nos guardando. Mas eu tive muito próximo disso, inclusive um dos colegas de trabalho, lá do local de trabalho, ele infelizmente no trabalho foi acometido da Covid-19, ficou por cerca de 40 dias internado na UTI, e o pessoal lá do local de trabalho, eles ficaram comovidos com a situação e fizeram reuniões de oração diária, católicos, espíritas, pessoas sem religião, evangélicos, todo mundo decidiu se reunir ali em favor do nosso colega, e nós ficamos, pelo menos, eu particularmente participei com eles, talvez uns 15 dias dessas reuniões. Todos os dias, 8 horas da manhã, a gente se reunia no pátio lá do trabalho e eu compartilhava lá uma palavra rápida com eles e a gente fazia um círculo de oração em favor desse colega. E oramos, 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 e acreditamos, e suplicamos, e pedimos. E infelizmente, depois de uns 40 e poucos dias de UTI, o nosso colega faleceu. Por que eu estou contando isso? A gente geralmente conta vitória, não é? Eu orei para o cara que estava doente, ele foi curado. Aí a gente gosta de contar porque a pessoa olha para a gente e diz: esse irmão deve ser um irmão de fé mesmo, né? Quando eu estiver doente, eu vou pedir que ele ore por mim e me ajude. Agora, raramente a gente conta situações assim, e situações como essa são situações complicadoras para todo mundo, né? Porque todo mundo está na expectativa, nós estamos na expectativa. Então nós fizemos todo um período de reunião durante o momento em que esse colega estava doente, e após a morte dele, no dia seguinte, nós tivemos que fazer uma última reunião de oração, agradecendo o pessoal, e agora era preciso dar uma palavra para essa situação que a gente estava vivendo. E aí eu fico me perguntando como que as pessoas lidam com essa questão, e às vezes nós mesmos, cristãos, como é que a gente lida com isso, né? Tem alguém doente e as pessoas pedem a nós que somos cristãos para orar, na igreja mesmo, alguém adoece, você pede pastor, e pede o irmão do seu lado, e pede a igreja, a comunidade para orar, e de repente todo mundo se reúne em oração, mas mesmo assim a pessoa morre. Como é que a gente lida com isso? Afinal de contas, faltou fé da parte de quem? Faltou fé da parte do pastor, faltou fé da parte da comunidade, faltou fé da parte da pessoa que estava doente. Quando a gente pensa em morte, é preciso assumir que em situações assim, a questão não é exatamente faltou fé da pessoa que estava doente ou faltou fé daquele que orou. Quando a gente lida com essa questão da morte, o que a gente precisa assumir é que a morte é uma realidade. A morte, infelizmente, ela é uma realidade para todos nós, e cedo ou tarde, infelizmente, a menos que Jesus volte, nós sejamos arrebatados. Isso seria uma quebra dessa regra geral, e essa quebra já está prevista nas Escrituras, mas a menos que isso aconteça, infelizmente, todos nós teremos que passar por ela. Agora, se isso é verdade, se a gente não tem garantia nenhuma de que quando a gente ora por uma pessoa que está doente, que essa pessoa vai ser curada, por que a gente deveria orar por essas pessoas? Por que a gente deveria orar e acreditar que essas pessoas serão curadas se a gente não sabe se essas pessoas serão curadas ou não?
Bom, a gente deve orar porque é mandamento bíblico. A gente deve orar porque a Bíblia diz que a gente precisa chorar com os que choram. A gente deve orar porque a Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, precisa chamar os presbíteros e orar por eles. A gente deve orar porque a Escritura diz que é preciso levar os fardos uns dos outros. A gente deve orar porque a Escritura diz que quem crê vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A gente deve orar porque a Escritura diz que lá na cruz do Calvário, Isaías 53 vai dizer isso, Jesus levou não apenas as nossas maldições, os nossos pecados, mas lá na cruz Ele levou também todas as nossas enfermidades. A gente deve orar porque a Escritura diz que nós devemos orar. Mas se a gente não tem certeza que essa pessoa vai ser curada ou não, como é que a gente fica numa situação como essas? Depois que nosso colega faleceu e a gente teve a última reunião, eu disse para as pessoas que nos acompanhavam, disse o seguinte: olha, gente, Deus sempre responde às nossas orações. Sempre, sempre, sempre responde às nossas orações. E é esquisito dizer isso, porque você ficou 15 dias orando, Senhor cura, Senhor cura, Senhor cura, Senhor cura, Senhor cura. E aí a pessoa morre. E aí você se reúne e diz para as pessoas: Deus sempre responde às nossas orações. Mas como assim? Sim, Deus sempre responde às nossas orações. Só que às vezes a gente se esquece que responder às nossas orações não significa necessariamente fazer aquilo que a gente quer, ou fazer aquilo que a gente está pedindo para Ele fazer. É legítimo orar por alguém que está enfermo, pedindo a Deus que o cure. Não apenas é legítimo, mas só faz sentido orar por ele, para ele ser curado, se você acreditar nisso. Se você for orar por alguém que está doente e não acredita que ele vai ser curado, não ora por ele não. Passa a vez, deixa outro orar. Só faz sentido orar por alguém que está doente se você acredita que ele pode ser curado. Quando a gente se coloca diante de Deus, nós estamos expressando diante dele o nosso desejo. Agora, quando Deus der a resposta, quando Ele der a resposta dele, ela pode estar alinhada ao nosso desejo ou não. Então, às vezes Deus diz sim, às vezes a gente pede e Deus faz. Ano passado, eu tive uma experiência assim, primeiro período, o semestre do ano passado, com uma das pessoas lá da faculdade do trabalho. A irmã de uma aluna estava internada com um caso de CA, um caso de câncer gravíssimo, já desenganada. A família praticamente já estava velando a irmã em vida. E todos os dias a colega colocava nas nossas aulas ali o nome da irmã, para nós estarmos orando. E um dia ela pediu que eu fosse ao hospital, e eu fui ao hospital, e a irmã estava na UTI, fui, conversei com ela, ela tinha condições de conversar, orei por ela ali, pedindo a Deus para ajudá-la. E disse para o pessoal que a gente precisava orar com fé, que Deus ia fazer um milagre. E de fato Deus fez. 3 meses depois, a pessoa que estava lá na UTI, numa condição praticamente de morte, ela saiu daquele estado e hoje ela está bem. Isso foi no primeiro semestre do ano passado, tem 1 ano e meio. E de vez em quando ela manda notícia da irmã, manda uma foto ou outra dizendo que a irmã está bem, que a irmã está feliz, que a irmã voltou para casa de novo e tal. Então Deus faz coisas extraordinárias. Quando a gente ora por alguém que está doente, a gente precisa acreditar que Deus vai fazer um milagre. Mas se Deus não fizer o milagre, pastor, é porque o senhor não creu, porque a pessoa não creu? Não. Não tem como Deus não fazer o milagre, Ele faz. Quando Ele responde, isso é um milagre. Agora a resposta de Deus pode ser sim, a resposta de Deus pode ser espere, ou a resposta de Deus pode ser não. Deus pode dizer não. E quando Deus diz não, eu não vou fazer, eu não vou curar, a morte é certa. Quando Ele diz isso, Ele não deixa de ser Deus, isso não deixa de ser um milagre, e você não perdeu o seu tempo orando, já que você não sabe. Eu vou ler com você, por exemplo, hoje 2 textos da Escritura, e só ler, não vou tecer comentários a eles, porque os textos por si só são autoexplicativos, e já falam a respeito disso. Eu vou ler para vocês um texto onde uma pessoa já estava sentenciada à morte. Deus disse: essa pessoa vai morrer. E uma outra pessoa, mesmo sabendo disso, a pessoa foi jejuar e orar por 1 semana,
para Deus fazer um milagre, para Deus curar essa pessoa que estava doente e que estava condenada à morte. Esse é um caso em que a vontade de Deus já estava revelada de forma explícita. Deus disse: essa pessoa vai morrer. E o outro sabia disso. Mas ele orou, ele suplicou, ele pediu a bênção de Deus. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu é que a pessoa morreu mesmo. Ou então não adiantou o jejum, não adiantou a oração, não adiantou o trabalho dele. Quando a gente fizer a leitura da Bíblia, você vai ver se é assim que essa pessoa encarou essa realidade. Então, o texto de Hebreus fala exatamente a respeito disso, fala a respeito da realidade, essa é a expressão que eu quero usar, da morte. E às vezes eu me preocupo com isso porque a gente percebe atualmente duas tendências em relação a essa temática. Uma dessas tendências é a tendência da banalização, essa expressão, né, em relação à morte. Nosso presidente, infelizmente, de vez em quando ele tem umas tiradas que só o sangue do cordeiro, não é para ter piedade. E há poucos dias, numa delas, ele acabou fazendo um infeliz comentário de que morrer, todo mundo vai morrer um dia mesmo, e depois fez um comentário que não vem ao caso. O que tem a ver dizer isso? Que morrer, todo mundo vai morrer um dia. Eu não estou dizendo isso para vocês agora. Sim, mas os contextos são contextos diferentes. Nós estamos dizendo num país que tem quase 200 mil mortos, que tem milhões de pessoas que estão contaminadas aí com a Covid-19, e uma pessoa pública que fala em nome de todos os brasileiros, de repente se coloca diante de um instrumento aí, no instrumento público de comunicação, e faz uma afirmação dessa, como se não tivesse nem aí. Morrer, todo mundo vai morrer, gente. Isso aí é da vida. Claro que é da vida. Mas é assim que a gente lida com isso? A gente só banaliza a morte quando a morte é a morte do outro. A gente só banaliza a morte quando a morte é a morte de alguém que a gente não conhece. Quando a morte bate na sua porta, quando a morte leva um dos seus, quando a morte leva alguém que está bem pertinho de você, aí você percebe que a coisa não é tão simples assim. Que o negócio não é assim tão tranquilo. Morrer, todo mundo vai morrer um dia mesmo. Não é assim que funciona. Então, por um lado, a gente tem a banalização, e por outro lado, a gente já tem uma fobia, a gente já tem um medo, já tem uma neura de que a morte está rodeando a pessoa de toda maneira, de toda forma, que a pessoa quase que entra em parafuso. E tanto a banalização como essa atenção extrema em relação a essa temática acaba causando danos para a pessoa. E o que a Escritura trata em relação a essas questões? A Escritura diz que morte é realidade, que um dia todos nós vamos encerrar aqui o nosso tempo, vamos encerrar a nossa caminhada, mas na Bíblia a morte só tem uma finalidade. Isso o sábio Salomão já havia dito lá atrás para a gente. Na Bíblia, a morte só tem a finalidade de levar os vivos a reconhecerem que um dia também eles vão morrer. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa de forma sensata, não banalizando nem extremando, mas quando a gente assume a morte como uma realidade, e uma realidade inevitável, então a gente faz valer cada dia. A gente vive cada dia com intensidade. A gente busca pensar o que é que nós vamos fazer do dia, da semana, do mês, do ano, que Deus graciosamente tem concedido a cada um de nós. Eu só estou vivo e só estou aqui com vocês hoje porque Deus é misericordioso e quis que eu estivesse aqui, me deu isso como presente, como dom. A vida é um dom, a vida é um presente que Deus nos concede. Mas esse dom, esse presente, ele é concedido para que em última instância a gente viva uma vida que sirva para a glória dele. Como que eu vivo para a glória de Deus? Eu vivo para a glória de Deus quando eu vivo a vida em intensidade. E quando ao viver essa vida em intensidade, o reino de Deus e a sua justiça ocupam um lugar de destaque nos meus projetos, nos meus propósitos, nos meus sonhos, na minha caminhada, no meu dia a dia.
A morte na Escritura, morte física, ela não é apresentada como um bicho-papão. O próprio Paulo zombou da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Para aquele que serve ao Senhor, e aí o escritor aos Hebreus aqui diz que o sangue de Jesus já resolveu o nosso problema, já nos purificou dos pecados, e já nos inseriu na família de Deus. Para aqueles que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a morte é simplesmente uma interrupção provisória da nossa vida, da nossa jornada aqui nesse mundo. Interessante que quando a gente pensa em vida e morte lá no Antigo Testamento, vida e morte para as pessoas do Primeiro Testamento ou do Antigo, não tem absolutamente a ver com as coisas que a gente pensa hoje. Todo mundo lá no Antigo Testamento sabia que a morte era uma fatalidade, como a gente sabe hoje, e como o escritor da carta aos Hebreus está afirmando para a gente. Mas as pessoas não se preocupavam com isso. Eles assumiam a realidade da morte e entendiam que a morte só servia para uma coisa. A morte só servia para dizer para a pessoa viva. E o que era viver para o indivíduo lá no Antigo Testamento? Viver a se relacionar com Deus, viver a conhecer a vontade dEle, viver a cumprir os seus propósitos. Vida e morte no Antigo Testamento é estar diante de Deus ou estar separado dEle. Quando alguém morria, as pessoas não tinham compreensão clara lá no Primeiro Testamento de que as pessoas iam para o inferno, ou iam para o céu, ou iam para um outro lugar continuar existindo. As pessoas só enxergavam vida e morte nessa dimensão. Eu vivo quando eu sirvo a Deus, e se eu morro, eu deixo uma prole, um filho, um neto e um bisneto que vai continuar na mesma condição. E quando essa prole existe, então eu continuo existindo a partir dessa prole. E quando morre? Quando morre ninguém sabe direito ainda. O Novo Testamento chega e traz luz para a gente, mostrando que quando as pessoas morrem, elas não ficam no limbo, não ficam dormindo, não ficam simplesmente no vácuo, mas que quando elas morrem, elas continuam existindo, continuam conscientes numa outra dimensão, numa outra situação, que não essa condição física, que não essa situação terrenal em que nos encontramos. Mas apesar do Novo Testamento trazer para a gente essa novidade da vida após morte, com Deus ou distante dele, vida e morte no Novo Testamento continua tendo o mesmo sentido, o mesmo significado do Antigo Testamento. Por isso que, geralmente, quando morte aparece na Escritura, particularmente no Novo Testamento, morte não está tratando necessariamente de morte física. Morte no Novo Testamento geralmente não está falando da morte biológica, do fim da nossa existência aqui. Mas a morte no Novo Testamento fala exatamente disso, fala exatamente de separação, de distanciamento de Deus. Viver e morrer no Antigo Testamento significa isso. Viver no Antigo Testamento significa conhecer a Deus, significa entender o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, significa viver de acordo com esse propósito. E quando isso acontece, a morte não é o fim desse projeto. A morte, ela simplesmente sela esse estado, sela essa condição, para que o indivíduo, de uma vez por todas, possa estar na presença de Deus e agora possa desfrutar eternamente da presença dEle. Então, vida e morte no Novo Testamento continua tendo o mesmo sentido de antigo. Morte é só uma bandeirinha de alerta, dizendo: aproveite a sua vida. Carpe diem, viva o seu dia, viva o dia, viva um dia de cada vez, viva bem o seu dia, aproveite o dia. Você só tem o dia, você só tem o momento, você só tem o agora. Aproveite isso. O que passou, passou. O que você perdeu, perdeu. Pare de sentar à beira do caminho para lamentar tudo que você perdeu. Mas eu podia ter estudado e não estudei. Mas eu podia ter mais filhos e não tive. Eu podia ter me casado e não me casei. Eu podia ter trabalhado em tal lugar e não trabalhei. Eu podia ter feito isso e não fiz. Eu podia ter comprado aquilo e não comprei. Eu podia ter vendido isso e não vendi. Pare com isso. Passou. O que você podia ter feito ou ter deixado de fazer, isso já se foi, já era. Para com isso. Alguém me feriu no passado e eu preciso carregar essa mágoa, carregar esse peso aí durante toda a minha vida, a minha existência. Pare com isso.
Você só tem hoje e só tem agora para viver. Só hoje e agora. O tempo de vida que você tem é esse, que você está sentado aqui agora, me escutando, que você que está aí na sua casa, tem para estar aí me ouvindo, me escutando. É só esse tempo que você tem. A Bíblia diz que o tempo que nós temos de vida é o hoje, e que a hora que nós temos de vida é a hora que se chama agora. É só isso que a gente tem, só hoje, só agora. E a grande questão é, como é que nós lidamos com isso? A morte tem alcançado pessoas não cristãs, a morte tem alcançado muitos cristãos. Só do círculo próximo de pessoas relacionadas lá à faculdade onde eu trabalho, pelo menos 3 pessoas morreram, 3 pastores, há 2 ou 3 dias, poucos dias atrás, acho que semana passada, no final da semana passada, pastor Abigail Carlos de Almeida. Quem não ouviu falar dele, né? A própria mídia fez questão de veicular isso. Pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Fama, faleceu também, acometido de complicações vinculadas à Covid-19. Um mês antes, um pastor, professor, colega nosso também, de 52 anos de idade, 40 dias na UTI, faleceu também, pastor de uma Assembleia de Deus no Garavelo. 2 meses atrás, um outro pastor, que nós conhecemos também, numa igreja não muito distante daqui. A esposa, 2 anos atrás, tinha morrido de câncer e tinha deixado 2 filhos e ele morreu, acometido de Covid também, 42, 43 anos de idade, deixando 2 filhos órfãos. Então a morte, ela está aí, e ela pode alcançar qualquer pessoa. Essa é uma realidade inevitável. E o que é que a gente tem que fazer em relação a isso? Tomar todos os cuidados que a gente está tomando e que precisa tomar, não há dúvida nenhuma. Mas o que a gente tem que fazer não é ficar neurótico, pensando o tempo todo, será que é hoje, né? Imagina lá o espectro da morte, caveirinha de capuz preto com a foice. Essa foi a maneira cômica com que o pessoal decidiu representá-la. Será que ela está ali na esquina me esperando? Será que hoje é o meu dia? Não sei se hoje é o seu dia, não sei se hoje é o meu dia. Eu sei que o meu dia vai chegar e sei que o seu dia vai chegar. A Escritura faz questão de afirmar isso. Mas a coisa mais importante para nós nem é preocupar com isso, se a gente vai hoje, se a gente vai amanhã, mas a preocupação que a gente precisa ter se a gente está vivendo agora aquilo que a gente precisa viver. Se nós estamos desfrutando do melhor de Deus nas nossas vidas e para as nossas vidas, nesse momento, nessa hora, nesse dia. É só isso que interessa, é só isso que importa. É só isso. Dá uma olhadinha num texto do Antigo Testamento. São só 2 leituras que eu vou fazer com vocês, e eu volto a dizer, as leituras, elas por si só, elas são autoexplicativas. Segundo Samuel, eu quero ler com vocês, capítulo 12, segundo Samuel capítulo 12, eu vou ler com vocês a partir dos verso 13 até o verso 23, quero fazer essa leitura com vocês. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 13 a 23, esse é um primeiro caso que eu comentei com vocês, de uma pessoa que está sentenciada à morte, e de alguém que mesmo sabendo disso, vai orar por essa pessoa, mesmo que a morte seja certa, acreditando no milagre. Olha o que a gente tem aí. Primeiro, 2 Samuel capítulo 12, a partir dos versos 13 a seguir. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança.
E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diríamos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Deu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse-lhe: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, olha aqui onde é que está fundamentada a oração de fé, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? A sentença já tinha sido dada, mas olha o que motivava Davi a orar: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? 23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então esse é o primeiro texto que eu quis compartilhar com vocês, para mostrar que apesar da morte ser uma realidade, de Deus ter o controle absoluto dessas coisas, Ele tem uma vontade que é soberana. Essa vontade soberana, Davi sabia qual era: a criança vai morrer, mas mesmo sabendo disso, ele ousou orar, pedindo a Deus que a criança fosse restaurada. A criança morreu. Agora, quando você ora para alguém, você sabe a vontade de Deus em relação a isso? Deus declarou abertamente que a enfermidade da pessoa é uma enfermidade para a morte? Bom, eu nunca sei, e como eu não sei, então eu sempre acredito no milagre e oro para que o milagre aconteça. Mas mesmo que você saiba, Davi não pecou por ter orado, né? A gente vê a reação dele. Outro texto importante, é interessante que, apesar dos livros serem diferentes, os capítulos são os mesmos, é o capítulo 12 do Evangelho de João. Quero ler com vocês uns 4 versículos só, nesse capítulo 12. Quero ler com vocês o capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, começar por aí, João 12, versos 1 e 2. No verso 1 nós temos o seguinte: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Capítulo 11 de João, todos nós conhecemos e conhecemos muito bem. É o capítulo em que Lázaro adoece, uma das irmãs manda recado a Jesus: Lázaro, aquele que você ama, está doente, venha ao encontro dele. Jesus demora por uns 4 dias lá, infelizmente o Lázaro morre. Quando Jesus chega para supostamente atender o pedido das irmãs, já tinha 4 dias que o Lázaro tinha sido sepultado. Só que o próprio Jesus tinha clareza, ele compartilhou isso com os discípulos, que a enfermidade de Lázaro não era enfermidade para a morte, mas era uma enfermidade para a glória de Deus. Então o próprio Jesus declarou isso, e depois ele mostrou por que Deus seria glorificado nessa situação. O Lázaro, que há 4 dias havia sido sepultado, de repente, por um ato extraordinário de Jesus, ele é trazido à vida uma outra vez. Jesus ordena: Lázaro, sai para fora, e a Bíblia diz que o defunto, de 4 dias de sepultamento, de repente sai dali e é desatado, e todos vão celebrar esse milagre. Agora, por que ao invés do capítulo 11, eu quis ler o capítulo 12 para vocês? Onde é que a enfermidade de Lázaro serviu para a glória de Deus? Testemunho, né? Capítulo 12, a gente tem Jesus lá em Betânia, Lázaro, aquele que falecera e que agora está vivo, não é? Ele é um dos que estão ali à mesa, junto com um bocado de gente. As pessoas vão até o local onde Jesus estava para ouvi-lo, mas a Bíblia diz que muito mais do que ouvi-lo, as pessoas vão até ali também para ver o Lázaro, porque aquilo foi uma coisa extraordinária. Então veja aí um caso de alguém que estava doente, de alguém que inclusive chegou a morrer e que foi trazido à vida uma outra vez.
Mas a ressurreição de Lázaro, ela só aconteceu porque havia um propósito nisso. Deus haveria de ser glorificado nisso. Agora, eu quero que você preste atenção no mesmo capítulo 12, em mais dois ou três versículos, de 9 a 11. Os últimos versículos desse capítulo, 12, versos 9 a 11. Olha o que a gente tem aí. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha que coisa extraordinária. Lázaro aparece no capítulo 11 do Evangelho de João e desaparece aqui no final do capítulo 12. É certo, a Bíblia não traz nenhum relato a respeito disso, que o Lázaro que havia sido ressuscitado e que estava sendo um milagre ambulante para glorificar a Deus, é certo que não muito tempo depois disso aqui, que ele foi assassinado, aconteceu algum acidente com ele. Encontraram o irmão Lázaro num beco escuro com a boca cheia de formiga. Aqueles que mataram Jesus e realmente mataram Jesus, eles certamente cumpriram o seu propósito e mataram Lázaro também. Agora olha que coisa. Lázaro adoeceu, morreu. Jesus foi até a casa das irmãs, ressuscitou a Lázaro. Não sei quanto tempo, vamos pensar que 3 meses depois alguém assassina o Lázaro. Lázaro morreu de novo. Prestar atenção nisso. O que eu quero dizer com essa fala e com essas referências que eu estou trazendo para vocês? Que a morte, gente, ela realmente é o fim de todos nós, é algo que a gente não tem como negar, e que a coisa mais sábia, mais sensata que a gente pode viver é viver a nossa vida para glorificar a Deus. Que a nossa vida, como a vida de Lázaro, ela realmente seja uma vida que sirva para a glória de Deus. Porque quando a gente morrer, a morte não vai ser o fim, nem é o fim para aqueles que nos amam, que estão próximos de nós, apesar da dor, apesar da perda, apesar do sentimento de saudade, mas ela é só um ponto, numa história que continua depois dessa existência, que continua depois dessa vida e que vai continuar para sempre na eternidade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesses tempos difíceis, que Deus te guarde da enfermidade, e se não te guardar da enfermidade, se permitir que você seja acometido por ela, que Ele te guarde da morte. Mas que se Ele não te guardar da morte, que você tenha certeza, que você tenha segurança, que você viveu a sua vida para Deus, para o serviço e para a glória dEle. Porque a morte, nesse caso, vai ser só um hiato, ela vai ser só um parêntese numa existência que começou aqui e que vai continuar para sempre do lado dEle. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus e peça a Ele que te ajude, que te dê sabedoria, que te dê inteligência para viver a vida, para preservar a vida, para cuidar da sua vida. Mas mais do que isso, para desfrutar de cada dia, de cada momento que você tem. Lembra sempre disso, quando você acordar: eu só tenho hoje para viver, só tenho agora. Então, o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer hoje e tenho que fazer agora, para o serviço de Deus e para a glória dEle. Pensa nisso, coloca isso como alvo para a sua vida e para a sua existência e vai caminhando nessa direção. Deus é contigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que eu tive de poder compartilhar essa palavra com os meus irmãos e irmãs em Cristo. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que tem sido derramada sobre a minha vida, que tem me sustentado, me fortalecido até aqui, que essa graça e misericórdia, Senhor, ela permaneça sendo derramada abundantemente sobre os meus irmãos e irmãs que aqui estão, que estão lá nas suas casas e que nos acompanham nesse momento. Que a misericórdia que dura para sempre, Senhor, que ela continue sendo dispensada a cada um de nós. Que o Senhor permita que cada pessoa aqui viva o tempo de vida, ó Deus querido, que o Senhor reservou para cada um. Que nós possamos viver a nossa vida em plenitude. Que nós possamos viver a nossa vida de maneira que realmente nós glorifiquemos a Deus. E que a morte, Deus querido, que quando ela vier, ela simplesmente possa ser esse parêntese que se abre para que a gente entre numa nova existência e possa viver
de uma vez por todas a nossa verdadeira natureza e a nossa verdadeira condição de filhos e de filhas de Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor cuida de nós, Deus. Continua fazendo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.